Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o Franco Sardelli, ele que foi chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Americana, na gestão do pai, o prefeito Chico Sardelli, e está conosco para falar sobre a pré-candidatura a deputado estadual pelo PL. É presidente do PL de Americana, advogado, pai de 2 filhos, casado também, São Paulino, embora o pai é palmeirense, e vai bater um papo conosco aqui sobre os projetos, né, os projetos da pré-campanha, o que ele pensa para o Estado de São Paulo. A gente vai ter uma conversa ampla e aberta sobre o governo municipal, estadual, federal. Obrigado, Franco, por aceitar o nosso convite. TV Todo Dia fica lisonjeada. O nosso telespectador estava esperando bastante essa entrevista. Nós que voltamos agora com as nossas entrevistas no Sala Política, depois de algum tempo de hiato. Eleições esse ano, a gente volta de forma definitiva. O nosso projeto, inclusive, deve continuar. E gostaria que você desse aí um olá para o nosso telespectador da TV Todo Dia. Fique à vontade. Bacana, bom dia Luiz Gustavo Klein, bom dia a todos os que acompanham aqui o Sala Política na TV Todo Dia. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco com vocês sobre vida, sobre política, sobre projetos e estamos aí à disposição para conversar um pouquinho. Franco, fala do Franco pessoa física. A gente já conhece o Franco um pouco aí da mídia, né? O Franco enquanto chefe de gabinete, enquanto gestor público, você é visível a participação na gestão, principalmente na estratégia, não só de campanhas do seu pai, principalmente nas últimas 2, mas também na gestão pública. Eu acho que você e o Jesuel são 2 mentes muito pensantes ali próximas ao seu pai. Mas fala um pouco do Franco pessoa física, para, enquanto pré-candidato e quem sabe deputado estadual, o nosso público conhecer melhor você. Bom, vamos lá. Franco Sardelli tem 34 anos, nascido e criado em Americana, filho do Chico Sardelli, atual prefeito de Americana, 2 vezes deputado federal, 3 vezes deputado estadual e agora prefeito reeleito de Americana. Meu pai é formado em administração de empresas, né? Ex-presidente do Rio Branco Esporte Clube, tocou por muito tempo a indústria de confecções Sardelli também, que fazia camisetas promocionais. Então, nascido em Carioba, tem raiz aqui americana, né? Pé vermelho, como ele mesmo fala, né? O pessoal da época falava que quem nascia ali em Carioba era pé vermelho. E Carioba, Cordenúncia, enfim. E filho da Leonela Ravera Sardelli, uma psicóloga, formada também professora universitária, muitos anos de consultório, de atendimento e também por quase 20 anos professora universitária. Franco tem 34 anos, é casado com a doutora Laura Giacomini Bottesini Sardelli. A doutora Laura, ela é médica dermatologista, formada pela Universidade de São Francisco e atende hoje em Americana, enfim, na especialidade dela, que é dermatologia, né? E o Franco tem com a doutora Laura 2 filhos, Frederico, de 6 anos, e a Martina, de aproximadamente 90 dias. Hoje, dia 22, exatamente 90 dias hoje. Nasceu dia 22, né? Isso aí é um sinal, hein? Dia 22, E não estava programado para nascer dia 22, não, que ela veio ao mundo de cesárea, né? Não foi parto normal, estava programado para dia 25. Ela quis antecipar e veio dia 22. Que mais? Vamos lá. O Franco é formado em Direito pela Faculdade PUC Campinas, especialização em Direito Penal pela PUC Campinas também. E é isso. Franco participou por alguns anos, fiquei na área jurídica mesmo, né? Trabalhei como advogado no escritório Tosini Freire, que fica ali em Campinas. Depois voltei, Franco no mundo empresarial, trabalhou como proprietário de uma empresa de álbuns de formatura, venda de álbuns de formatura e também de distribuição de produtos congelados. Tá? Fiquei também como administrador do shopping Via Direta, que é o shopping da família, por um tempo. E depois, em 2020, foi quando meu pai fez o convite, né? O atual prefeito Chico Sardelli fez o convite para coordenar a campanha dele a prefeito, né? Como ele mesmo dizia, foi a 6ª vez que ele tentou ser prefeito, pela 6ª vez. Ele falou, essa aqui é meu último tiro. Se der certo, beleza. Se não der, para mim tá bom, cumprir meu papel como político e tal. E para isso eu preciso de alguém de confiança do meu lado, de alguém mais jovem, que consiga entender como que a política está andando hoje em dia, tal, etc. E aí foi que eu aceitei o desafio, né? E saímos vitoriosos naquela eleição de 2020, assumindo o mandato em 2021.
E aí começamos o trabalho aí já como chefe de gabinete, né, da prefeitura por quase 5 anos e meio. E aí foi quando eu me descompatibilizei agora para poder participar desse novo projeto, a candidatura a deputado estadual. Pré-candidatura ainda, né? Candidatura um pouco mais para frente, mas já cumprindo o prazo legal de descompatibilização. Antes disso, você já tinha alguma aspiração, algum momento, mesmo na adolescência ali, que seu pai já tinha mandato, você pensava, esse é um caminho, eu vou por aqui ou não? Você pensava na iniciativa privada e focava, e aconteceu, né, no caso, a eleição, esse convite, aí você participou e aí sim houve a aspiração. Não, eu acho que eu tenho um caminho aqui para ajudar a população. Claro, eu sempre vivi a política, né, dentro de casa. Meu pai, desde que eu nasci, ele está envolvido com política direta e indiretamente. Em algumas oportunidades, na eleição de 2016, né, uma eleição, era a reeleição do prefeito Omar Najar, né, em Americana, foi quando o pessoal do grupo, e aí, o Chico não vai ser candidato a prefeito, o Chico é deputado, o que você acha, tal, etc. Mas eu, como princípio mesmo, eu não gosto de fazer nada muito assim, viu? Vamos entrar e pisar com os 2 pés e ver o que dá, tal. Então eu não estava envolvido no dia a dia da política. Eu tinha as minhas empresas, eu estava recém-formado, né, em direito, estava com as minhas empresas trabalhando. E política é uma coisa que ela não é muito simples. Entrou, dei a cara aqui, vamos lá e ver o que dá. Não é muito assim, sabe? Política tem todo o seu jeito, tem todos os seus gestos, tem toda a sua maneira de falar, tem a sua maneira de articular, de entender. Então eu não me sentia preparado, mas naquele momento foi o primeiro convite assim que o grupo teve, o que você acha, tal. Eu resolvi, falei, gente, não é meu métier por hora, gosto muito, leio muito, acompanho muito, assisto diretamente, isso desde que eu tenho 14 anos de idade. Mas não é um momento, né? Novo ainda, 2016, e estava com 24, 25 anos. E aí, né, falei, não é momento, não vamos, né? Não quero isso agora para minha vida, tal, ok. Aí, 2020 veio de novo, não, o Chico é candidato a prefeito, você já, porque você acha que você vai ser candidato a vereador também e tal. Aí pensei de novo, falei, gente, esse é o momento do Chico, não é o momento do Franco, é o momento do Chico ser candidato a prefeito. Eu tenho que me doar para fazer com que a campanha dê certo junto com toda a equipe. Não é o momento que o Franco tem que ser protagonista aqui. O protagonista tem que ser o Chico e não o Franco. E aí realmente decidi também abrir mão, falei, não quero nesse momento e tal. E aí 2022, um outro mandato, e aí já é eleição para deputado, né? Deputado, governador, senador, presidente, enfim. 2022 o grupo já, temos que lançar, agora tem que ser, tal, etc. Eu estava diretamente com a política, conversando com o vereador, recebendo deputado, tal, etc. Fazia 2 anos. E de novo, conforme eu disse, eu prefiro ter uma bagagem já para começar as coisas, não cair de paraquedas, tal. E aí eu estava inseguro, o pessoal conversava, falava com meu pai, o grupo se conversava, não, tem que ser, tal, etc. E aí um dia, faltando, era fevereiro, tinha que decidir até março, abril, nunca tinha conversado com meu pai. Um conversava com ele, um conversava comigo, vinha mais diretamente com meu pai, nunca tinha conversado. Aí sentei um dia para conversar com meu pai, com o prefeito, né? O pai, e aí, o que você acha, tal? Ele falou, Franco, me fala você primeiro, o que você acha? Você acha que já é hora, não é, tal? Falei, pai, vou ser sincero, não acho que ainda é hora, acho que ainda estou cru para poder, né, tomar um passo, né, à frente de tentar uma candidatura a deputado. É uma eleição grande, é uma eleição difícil, é uma eleição que você tem que ter tempo, você tem que ter experiência, você tem que ter equipe. E aí ele falou, putz, ainda bem que você falou isso, porque eu também, é o que eu penso, eu acho que você está avançando muito, você está progredindo demais, você está indo bem, mas eu acho que ainda falta um pouco de experiência. E eu falei, putz, ainda bem, então um não frustra o outro, maravilha, vamos que vamos pensar na sua reeleição a prefeito. E aí fomos para a reeleição de prefeito, ganhamos a eleição de prefeito, uma votação expressiva, né? Dobrou, né? Dobrou a votação de 40, mais que dobrou, né? De 40 mil foi para 85 mil votos. E aí depois de reeleito, começamos a falar sobre os projetos, tal. Depois da reeleição, passou uns 6 meses ali, ele falou, e aí? Agora eu acho que já o governo está muito bem avaliado, o governo está bem,
eu estou sentindo que você está preparado, o que você acha? Eu falei, não, agora vamos conversar com o grupo, que agora eu acho que tem alguma possibilidade. Eu acho que eu me sinto mais seguro, né? Porque é uma coisa muito séria você se candidatar, né? Não é vou lá e depois a gente vê o que não é. Pô, tem que preparar, entender onde você está pisando, entender o que faz um deputado, entender onde você pode ajudar, entender onde você pode prejudicar. Você tem que entender que a política não é você, é um grupo, é um partido, você tem uma direção municipal, estadual, federal, então passa por várias etapas. E aí que a gente decidiu que seria um momento bacana para poder alçar aí um voo, um projeto maior. Então esse papel seu, no caso, no executivo, você acredita que... Aí vamos falar de experiência, né? Uhum. O seu papel no executivo, que obviamente você tinha uma interlocução muito grande com a Câmara Municipal, né, e com as secretarias, como gestor mesmo, direcionando, sanou um pouco, e eu sou muito crítico nesse sentido, de quem vem mesmo da iniciativa privada e já vai para um cargo de deputado sem ter experiência nenhuma, porque isso, quando nós conversamos com quem teve essa experiência de vir da iniciativa privada direto para um cargo como deputado, ele se assusta um pouco, porque a política ela é um outro universo, as engrenagens funcionam diferentes, o tempo da política é diferente, inclusive, né? Então, a experiência municipal, mesmo no executivo, você pensando agora como pré-candidato ao legislativo, mas a interlocução com a Câmara Municipal te dá subsídio para você não precisar ter a experiência como vereador, por exemplo. Não que seja obrigatório, porque não é, mas Sim. que é importante. Eu acho que, eu concordo 100% com o que você disse, Klein. Eu acho que assim, primeiro, eu tinha uma interlocução com a Câmara, ela não era direta, porque eu não era secretário de governo, né? Quem faz esse papel é o Gisuel, que é o secretário de governo. Quando eu estava à prefeitura, como chefe de gabinete, eu era mais uma interlocução com o Gisuel, fazendo a Câmara, e com as outras todas as secretarias e também com a agenda do prefeito. Mas em todos esses anos tive um contato muito direto com os vereadores, então acabou surgindo uma experiência em conversar com eles, entender votação polêmica, votação que não é polêmica, votação mais difícil, entender a indicação de uma mesa diretora lá dentro, sabe? Entender o cenário e o jogo como um todo. Isso ajudou muito. Mas ao mesmo tempo, conforme você disse, alguém que vem da iniciativa privada e cai direto nesse mundo, seja no executivo ou no legislativo, é realmente uma coisa assim, muito diferente, mas totalmente diferente. A gente está falando de água e vinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, por um lado, ajuda e, por outro lado, também prejudica. Por quê? Quando, em 2021, quando entrei como chefe de gabinete ali, via vários problemas da cidade acontecendo, seja ele a falta de uma poda de uma árvore, um buraco, ou então um atendimento na saúde, um recap, enfim. E aí, se você está na sua empresa, como que você faz? Viu? Vê um orçamento para podar uma árvore aqui na frente da minha casa que eu quero podar. Cara, em 2, 3 horas, às vezes 30 minutos o cara te passa o orçamento, você achou que está caro, você pede um outro orçamento, você achou que está um preço razoável, você manda o cara vir, amanhã ou depois o cara está aí e podou a árvore, acabou o problema, correto? No poder público não. No poder público faz uma contratação, faz um estudo para entender qual que é o tamanho, quantas podas você imagina que você vai poder ter numa cidade, para depois você fazer um projeto, fazer um estudo, pegar vários orçamentos, balizar um preço, para depois chegar num processo licitatório e aí ter uma disputa dentro desse processo licitatório. Você pode travar, pode não travar, pode ir para tribunal, pode ir para a justiça, etc. Para depois você contratar e aí depois começar a executar o serviço. Esse tempo que eu falei aqui em 10 segundos, ele dura normalmente de 6 a 8 meses. Tá? Então, assim, essa é a diferença do privado para o público, essa é a primeira diferença do privado para o público. As coisas são muito mais burocráticas. E aí vem uma crítica, mas também um entendimento que eu faço. Muitas vezes é necessário ser assim. Porque você imagina se o prefeito pegasse o telefone e falasse assim: ô parceiro, vem aqui podar a árvore dessa rua inteira aqui. Ah não, eu tô com muito serviço, tá? Agora vai custar mais caro. Não tem problema nenhum, faz aí e depois eu pago aqui com o dinheiro da prefeitura. Não pode ser assim por óbvio, né? Porque senão a gente sabe que a gente tem o ser humano que tem uma índole boa, um caráter bom, do mesmo jeito nós temos o ser humano que tem um caráter, uma índole ruim. Então, você imagina se fizesse isso e aí você pode estar pagando uma poda de árvore. Estou usando o exemplo da poda de árvore, que custaria 100, você pode estar pagando 400 porque o cara tem que fazer ali agora naquele momento. Isso é ruim, porque dá uma margem para corrupção, dá uma margem para um possível sobrepreço, interpretações diferentes sobre
o mesmo processo e tal. Só que, ao mesmo tempo, também não precisa ser burocrático ao ponto de demorar 6 a 8 meses para fazer um processo licitatório. Entendeu? Essa desburocratização, do meu ponto de vista, ela tem que existir, porque às vezes é um negócio urgente que você está querendo fazer ali. Tem os mecanismos de fazer? Tem. Mas você vai ter todos os órgãos de controle de olho em você, que eu acho necessário, mas eu também acho que um processo desse não pode demorar de 6 a 8 meses. Pô, um mês e meio, 2 meses, entendeu? Flexibilizar, ter os órgãos de controle mais ativos na fiscalização, com algumas tabelas oficiais, onde você não precisa pegar preço nas cidades, ensina umas tabelas oficiais, uma poda de árvore na região metropolitana de Campinas custa tanto. Pô, bacana, pegar uns orçamentos, fez e tal. Eu sou totalmente a favor de desburocratizar, porque eu vejo esse dia a dia. Muita gente cobra, viu? Tá complicado aqui, ó, a luz tá piscando, podia ter um LED melhor e tal. Não, bacana, vamos trabalhar num projeto para fazer isso. A pessoa fala, vamos trabalhar. Quando você fala trabalhar em projeto, tá enrolando. E não é enrolar, é o dia a dia da prefeitura esse, entendeu? Então, assim, a vontade era pegar, vou modernizar uma rua de LED e colocar um LED melhor. Em 2 meses está colocando. Mas não é assim por causa da burocratização que a gente tem no sistema público. E quando que isso te assustou? Que momento que você Cara, já esperava? Logo no começo. Logo no começo, porque é uma coisa assim, estamos precisando de um bloco de notas aqui para anotar. Ah, não, tá licitando, tal, etc. Aí você viu, pelo amor de Deus, pega o carro, vai na papelaria, compra lá e sai do meu bolso mesmo. Quantas vezes, entendeu? E não tem problema com isso, porque você tem a sua remuneração, eu acho que você é bem remunerado também para muitas vezes pegar, só que não dá para você fazer um recap com o dinheiro do seu bolso, por óbvio, comprar uma folha, uma caneta, ok. E aí já assustou de cara, mas é uma coisa que você vai entendendo que... E o prefeito, com toda a experiência que ele tem... Pô, entrei na prefeitura com 29 anos, praticamente, juventude, vontade de mudar, vontade de fazer, e queria, não, vamos, vai, faz, puxa, mexe, vamos para cima, tem que fazer, tem que resolver esse problema. E o prefeito com toda a experiência, calma, política não é assim, vai devagar, tem que fazer as coisas com paciência. Então essa experiência que não tem faculdade que te ensina, é o dia a dia na política que vai te ensinando. Mas isso assusta demais, por isso que eu sempre fico preocupado quando que alguém olha e fala assim, não, eu sou do privado e vou entrar no público agora. Preocupado do ponto de vista, não de... Eu acho super interessante, tem inúmeros casos de pessoas que vieram do privado e foram para o público e deu super certo. Zema, governador de Minas Gerais, é um exemplo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso pode causar uma estranheza absurda e a pessoa não conseguir lidar com essa burocratização, entendeu? Então, foi logo no começo que eu já tive essa percepção que era um negócio muito mais difícil, e ao longo do tempo você vai entendendo como cortar os caminhos, como fazer de uma maneira mais fácil, que tudo tem seu tempo, que tudo tem a sua maneira de acontecer. E a sua relação, aí considerando a sua pré-candidatura a deputado estadual, e a sua relação com a Alesp? Porque hoje eu acredito que também você entenda melhor como funcionam repasses, como funcionam emendas, né? Como que isso funciona a indicação do deputado e o encaminhamento por parte do governo do estado ou do governo federal, no caso, os deputados federais, mas o seu específico seria a Alesp. Como que fica o seu entendimento hoje? E eu percebo muito você com um desejo de uma atuação pensando mais regionalmente. Agora o deputado estadual, obviamente, representa o estado de São Paulo inteiro na Alesp, mas eu percebo muito um carinho seu mais regional. Então você tem uma visão maior para a Americana, que a gente pode falar nisso, já está há muito tempo sem representação, nós chegamos a ter vários deputados ao mesmo tempo, hoje não temos, e isso acaba afetando, inclusive, em repasses, em um olhar específico de um deputado para cá. Como que fica o seu conhecimento com relação à Alesp? Eu sei que você e o seu pai frequentavam a Alesp muito, né? O Chico é conhecidíssimo porque ele foi deputado, então ele tem um trânsito muito bom, né? E a sua percepção do que sofreu Americana e região com a falta desse deputado, por estar na administração, e a sua visão do que pode ser feito, considerando a sua pré-candidatura. Claro, vamos lá. Em relação à Alesp, eu vivo, não o dia a dia da Alesp, mas vivo a Alesp desde 2006, quando o prefeito Chico se tornou deputado estadual, né? Teve 3 mandatos, 2006, 2010, 2014, 2018. Então, o dia a dia da Alesp, estudei em São Paulo,
estudei em Campinas, ficava, né, muitas vezes ia lá, visitava meu pai, conversava, estava recebendo deputado, tinha votação, entendia o que estava acontecendo. Eu fazendo direito também, direito constitucional, direito administrativo direto, ele me perguntava algumas coisas e tal, eu me interessava. Então, esse dia a dia eu já conheço faz pelo menos aí 20 anos, né, 2006 para 2026. Aí pensando na prática já direta relacionado à prefeitura, eu acho super importante, mas super não, é imprescindível uma cidade do tamanho da cidade americana, do tamanho da cidade de Santa Bárbara, do tamanho da cidade de Nova Odessa, ter representatividade. Por quê? Porque os prefeitos, eles estão tomando conta das cidades, dos municípios. Cada um tem o seu território ali muito bem delimitado, você sabe onde começa Americana, você sabe onde termina Americana, você sabe onde começa Nova Odessa, termina, Santa Bárbara começa e termina. Então ali é a jurisdição do prefeito, é ali que ele consegue atuar. E o governador, por muitas vezes, ele precisa do apoio do prefeito, mas mais no campo político, não no campo diretamente ali da execução dos projetos, né? Porque o prefeito tem seu próprio orçamento, por mais que o orçamento ele não sobre praticamente nada para investimento, cultura, lazer, esporte, habitação, etc., você tem um investimento do município, né? Então, essa representatividade, você tem uma força diferente em olhar, vou dar um exemplo aqui da cidade americana e da cidade de Santa Bárbara e Nova Odessa. Rodovia SP-304 é uma rodovia que liga as três cidades e liga com Piracicaba, e a rodovia Anhanguera. Pontos, ela fica em Americana, Pontos ela fica em Santa Bárbara, Pontos ela fica em Piracicaba. Você tem que olhar isso de uma maneira regional. Aqui, Iacanga até ali Santa Bárbara, ou da Iacanga até ali a entrada de Nova Odessa, são pontos que travam essa rodovia. Como prefeito, o que você pode fazer? Governador, eu estou precisando, preciso fazer uma reforma, preciso fazer um projeto, né, para conseguir adequar uma rodovia aqui regional, liga cidades e tal. Beleza, não, marca uma reunião com o diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, né, do DR, vai lá, fala, tal, etc. E ao mesmo tempo você não consegue ter um peso para que o governador olhe para cá com realmente, não, eu preciso, porque o prefeito não está votando as contas do governador, o prefeito não está articulando politicamente para o governador, o prefeito não está nos programas de Estado direto, o governador não depende diretamente do prefeito, né? Então você tem o seu limite até onde você consegue ir. E o prefeito Chico conseguiu avançar muito com isso, mesmo sendo apenas prefeito, porque ele já passou como deputado, então ele sabia aonde ir, com quem conversar, com quem falar. Mas esse problema que eu disse agora, especificamente do problema de uma SP-304, o que o prefeito fez? Eu quero fazer um projeto para isso, eu quero entender o projeto, a Americana vai pagar esse projeto para entender o que nós precisamos fazer, seja ele projeto de tráfego, ou seja ele projeto estrutural para fazer viadutos, pontes, ferraduras, obras de arte, etc. Ele fez. E o projeto está andando no DR faz praticamente um ano. Para entender, não, tem que ser aqui, não tem que ser aqui, não, preciso de um estudo de tráfego, isso está errado, não está. Quem dá a palavra final é o DR, não é a prefeitura. E aí o prefeito vai lá como representante de Americana. E é uma rodovia que liga Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Piracicaba. Se você não tem um deputado ali olhando, assim, governador, estou precisando, bater na porta do governador, estou precisando. É a minha região, é Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Piracicaba, eu preciso que você olhe para aquilo, eu preciso que você... É uma obra que nós estamos falando de praticamente 150 milhões de reais, a prefeitura não tem dinheiro para fazer isso, viu? Eu estou te apoiando suas ideias, eu estou levando seus projetos, eu confio no seu trabalho, ao mesmo tempo você precisa confiar no meu também, que eu estou fazendo um bom trabalho por aqui e tal. Então é diferente a maneira de cobrar, entendeu? A maneira de você estar mais presente, a maneira de você conseguir trazer recursos para as cidades, entendeu? Então eu realmente acredito nessa proximidade com o poder executivo estadual para que você possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, que no final é isso. No final é você trazer um atendimento de cardiologia credenciado para uma região que vai atender a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, que hoje você precisa ir para Bragança Paulista. Dando um exemplo aqui, tem que andar 1h30, às vezes com uma influência de um deputado ali, você consegue trazer para 20 minutos. Entendeu? Ou uma obra como essa que as prefeituras não conseguem fazer, você consegue com que o governo do estado banque uma obra como essa, entendeu? Por conta da sua força política lá, não sua força política aqui restrito ao município, entendeu? Então eu realmente acredito que essa
esse pensamento regional ele é muito importante. Você está acompanhando as cidades e está acompanhando lá. Como que nós tivemos que viver nos últimos anos? Com emendas picadas de deputado, ou com auxílio direto do governador Tarcísio. Porque o Chico, por ter um relacionamento muito próximo com o governador, relacionamento de ligar, de atender, o governador respeita a trajetória que o Chico teve como deputado estadual, como deputado federal e agora como prefeito, assim como o prefeito também respeita toda a trajetória que ele já teve. O contato deles dois é muito próximo. Então, assim, ele conseguiu mais direto com o governador algumas emendas, alguns programas grandes para a cidade americana, seja em recap, seja em infraestrutura, seja em saúde. Mas o resto da atividade parlamentar é 200 mil ali, 150 mil ali, 300 mil ali, 400, 500, quando vem uma verba grande é 1 milhão de algum deputado, entendeu? E aí você olha e fala, bom, 150 mil, 200 mil é importante? É importante. Para uma cidade pequena, 150 mil é como se fosse 2, 3 milhões para a Americana. Porque você reforma uma praça, você coloca uma academia, a cidade tem 5, 10 mil habitantes, é super importante. Agora, para a Americana, você se perde. O que é colocar 250 mil de recap numa avenida? São 3 quarteirões, entendeu? Então, você entende que é muito mais difícil. Você depende de um prefeito. E aí que eu falo que a experiência política num momento como esse faz toda a diferença. Se você tivesse um prefeito que não tivesse experiência política, meu amigo ia ter que estar vivendo com verba de 150, 200 mil, 300 mil, 250, se o deputado olhasse para a cidade, porque ele não teria conexão com aqui, porque é um prefeito que não é político. É o que sobrar, né, na verdade. O que sobrava e olha lá, porque as pessoas também vêm até o Chico, vou dar exemplo de inúmeros deputados aqui, Giga Peixoto, deputado que agora é prefeito de Itu, Herculano Lopes, o próprio Dalben, Ana Perugini, enfim, inúmeros deputados aí, que agora é Márcio Alvino, enfim, inúmeros deputados vêm porque, já fui deputado com o Chico, conheço o Chico, bacana, sei que ele é um cara sério, vai fazer um trabalho legal. Aí o cara manda, mas manda o quê? 150, 200 mil. Então, assim, essa interlocução é extremamente importante. Aí eu digo das 3 cidades aqui de terem representatividade. Sumaré tem o seu, Hortolândia tem o seu, Limeira tem o seu, Piracicaba tem o seu. Por que Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa não pode ter o seu também? Entendeu? Na verdade, precisam ter, então eu acho isso muito Chegou importante. a ter 4 deputados ao mesmo tempo, né? Chegou a ter 4 deputados ao mesmo tempo, e se você contasse ainda, o Zé Mentor, ele não era de Americana, mas tinha uma conexão muito forte com a Americana por causa da família, do Antônio Mentor, etc. Então era, vamos colocar os 4 de Americana mesmo. Vai Antônio Mentor, deputado estadual, Chico Sardelli, deputado estadual, Vanderlei Macris, deputado federal, e Cauê Macris, deputado estadual. Você tinha 3 representantes mas olha a força disso. Tem cidade que tem 1 milhão de habitantes que não tem isso, entendeu? Então, assim, quanto mais fizer, melhor. E não, tem que focar em um só. Não, tem que votar no pessoal daqui, da região. Tem que, você entendeu? Americana, Santa Bárbara, Odessa, representantes daqui. Porque esses caras vão estar pensando aqui no dia a dia. Isso vai mudar a vida das pessoas aqui nas cidades. Voltando um pouco para a pauta municipal, na experiência que você teve na gestão, você consegue elencar para mim, tem gente que não gosta de fazer essas escolhas, mas na saúde, segurança e educação, quais os projetos aos quais você participou que você fala, poxa, isso aqui me orgulha porque daqui a 50 anos eu falo, isso aqui eu participei. Você tem, se tiver um para os 3 também não tem problema, mas você conseguiria elencar? Tem gente que não gosta de fazer isso. Fala, eu gosto de tudo, a gente fez isso. Mas tem alguns que te chamam a atenção, falar isso daqui eu me orgulho de ter participado, acho que mudou a vida das pessoas assim, de forma muito efetiva. Saúde, segurança e educação? Sim. Saúde, Klein, eu consegui participar em alguns projetos sensacionais, que eu me orgulho demais por ter participado, porque foi um projeto que o prefeito Chico acompanhou de perto e pediu para que eu acompanhasse o dia a dia. O prefeito entende o que está acontecendo, entende o projeto, dá o sim ou dá o não, fala toca. Quando ele fala toca, você que toca o dia a dia, né? Ele está no macro, você está no dia a dia. Então eu, com o secretário Dr. Danilo, 3 projetos principalmente. Primeiro, a abertura da UPA na Cidade Jardim. Era uma UPA que estava fechada, é uma UPA que faz milhares de atendimentos por mês e é uma UPA que uma UPA nada mais é que um mini hospital, né? Uma unidade de pronto atendimento, ela fica 24 horas aberta, traz muito mais qualidade de vida. Você imagina uma criança que está com tosse de madrugada, a mãe tem que pegar o carro e ir da Cidade Jardim até o hospital municipal, sendo que agora ela pode pegar o carro da Cidade Jardim, em 2 minutos ela está na UPA. Quando tem carro, né? Exato, quando tem carro. Então, assim, se não tiver carro, de madrugada, não tem ônibus, pede com um vizinho e tal, ou até ir a pé, do lado. Entendeu? Tá ali, tá no bairro. Então, assim, é um projeto que eu participei
muito de perto, pude trazer essa qualidade de vida para a população ali, quando o chefe de gabinete era, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o prefeito, vice-prefeito, enfim. O segundo foi a reabertura, na verdade essa foi uma inauguração, né? No Parque Gramado você tinha a UPA Gramado, que depois também foi fechada, e nós abrimos a UPA Dona Rosa, que é para aquela região. Cidade de Jardim, nós estamos falando de uma região para 40 mil pessoas, não tinha unidade de pronto atendimento. Levamos a unidade de pronto atendimento lá, hoje tem, com satisfação de 95% de aprovação de atendimento. A mesma coisa, Gramado, Liberdade, São Jerônimo, Nações, Morada do Sol, levamos para a UPA Dona Rosa. Uma nova UPA, um novo modelo, igual da Cidade de Jardim, igual do Zanaga. A Americana só tinha o Zanaga. Agora tem a UPA Cidade de Jardim, né, a UPA São José, e tem a UPA Dona Rosa, que pega toda essa região. São mais 40 mil pessoas atendidas ali. Satisfação de mais de 95% do atendimento. Ou seja, você levou saúde, você salvou vidas. Um cara que está com um problema, está com dor no peito, às vezes ele pegar o carro até o municipal, o cara teve um infarto no meio do caminho e morreu. Você entende a diferença de você ter um aparato, um serviço público, um equipamento de saúde ali, do seu lado. Então, isso me orgulhou demais de poder, na época, ter participado disso, essas duas. E a terceira é a Unacom. A Unacom, que é a unidade de alta complexidade de oncologia, que é ter trazido para a cidade americana uma especialidade, que é a oncologia, que é tratamento de câncer, né? Para mais próximo da população. A gente não trata só o pessoal de Americana com a Unacom, não, trata o pessoal de outras regiões, mas agora, o próprio pessoal de Americana, às vezes, que precisaria pegar o carro e ir para Barreto, São José do Rio Preto, Ourinhos, onde quer que seja, Bauru, Ribeirão Preto, está aqui, está mais próximo. Então isso também é trazer qualidade de vida, é trazer um tratamento mais digno, é trazer mais esperança ali, né, para a família, está do lado de casa. Entendeu? Então foi outro projeto que eu trabalhei muito próximo e posso me orgulhar muito disso, que o prefeito Chico me deu a abertura para poder participar desses projetos. São 3 projetos que eu me orgulho demais. Sem falar da reabertura de 7 unidades básicas de saúde que tinham sido fechadas, que nós reabrimos, né? Então, e agora foi para 6 da manhã também, tem atendimento nas UBS. Agora tem atendimento das 6 até as 8h30 da noite. Então, assim, você entende que a saúde, eu acho que é o principal aspecto que o prefeito Chico realmente modificou a cidade americana. Não que nós tínhamos uma saúde ruim, não é isso, mas realmente com a tecnicidade do secretário Danilo a gente conseguiu avançar demais. Na segurança é uma das áreas que eu mais gosto, eu particularmente, Franco, mais gosto e mais puxava a sardinha para aquele lado. Sempre que sobrava uma verba ali, eu via que a gente tinha um fôlego para fazer algum investimento, eu ligava para o comandante Marco Aurélio, para o Wendel, Cordeiro, Sabino, todo o pessoal da guarda, e falava, gente, e aí, tem algum projeto bacana e tal? Eles vinham, apresentavam e tal. Pô, nós fechamos a cidade americana com muralha digital. Hoje você entra, sai de Americana, você sabe a placa, você sabe o horário, você sabe quem estava acompanhando aquele carro, você consegue prevenir inúmeros crimes. Ou também não, o que acontece você consegue com que o bandido olhe e fale, eu não vou para Americana, porque eu sei que se eu entrar com o carro roubado, se eu entrar para fazer um assalto, o pessoal vai saber a hora que eu entrei, vai saber a hora que eu saí, vai pegar, vai ligar com a polícia militar, a guarda municipal, vai começar a me seguir e eu vou ser pego. Então o pessoal sai de Americana, por isso que todos os índices de criminalidade em Americana despencaram absurdamente. Estamos na melhor fase histórica da relação à segurança pública na cidade americana. Sem contar com tecnologia efetiva, aumentando mais 35 novos guardas, todas as viaturas foram modernizadas. Hoje o pessoal anda armado, os guardas municipais de Glock 9mm. Então, assim, armamento, tecnologia nem se fala. Nós temos hoje um drone aqui americano que ele consegue... É o primeiro no estado de São Paulo, que ele consegue fazer perseguição, que ele consegue perceber focos de incêndio, que ele consegue, ele tem o sensor de temperatura, que você tem alguém foragido, o cara entra para dentro de uma mata, de uma área de preservação, com o drone você sabe onde o cara tá, entendeu? Então assim, investimentos absurdos na segurança, que tornou a Americana uma das cidades mais seguras do nosso país, aí, não é nem do estado de São Paulo. Na educação... Mas deixa eu só fazer um parênteses, então. Existe ainda pode ser que a gente consiga sonhar com isso, de ter uma Smart Sampa no modelo para Americana um dia? Nós estamos já fazendo esse projeto. Eu agora tive que abrir mão desse projeto, porque eu não estou mais... Acompanha a distância. Na prefeitura eu acompanho a distância, né, Cláudia, todos estão me ouvindo. Eu não estou mais como chefe de gabinete, por conta dessa questão eleitoral, legislação, etc.
mas a gente está com um projeto super legal de você integrar todas as câmeras do município, comerciantes, residências que quiserem integrar sem custo adicional nenhum para eles integram com a Guarda Municipal tem acesso a isso, né? E aí você consegue ter E aí tem outras coisas também que nós não podemos falar, porque o bandido vai ficar sabendo. Então é melhor a gente não falar, mas quando acontecer você vai ver o quanto de gente que vai ser capturado, o resultado disso. Estamos trabalhando demais nesse projeto e acho que nesse ano ainda ele vai andar. Educação, Klein, Americana sempre foi um modelo para a região, até para o estado de São Paulo. Nós batemos recordes, assim, alfabetização, nossa, nós temos 73% das crianças alfabetizadas no momento correto, quando o objetivo do Estado, a meta do Estado era 60%, o americano já tem 73%, média nacional é 54%, então assim, mostra que a educação americana continua a ser modelo, né? Nós também fizemos o projeto Dinheiro Direto na Escola, que é quando a prefeitura repassa para as diretoras que sabem no dia a dia o que ela está precisando, conserto de um portão, melhoria de uma caixa de água, a contratação de um sistema de câmera para a escola, etc., um brinquedo novo para a escola. Então a gente repassa e a gente descentraliza o recurso, as diretoras sabem o que elas têm que fazer. Por isso que as nossas escolas são tão bem cuidadas, né? E a comunidade participa também, né? A comunidade pode participar, os pais estão ali, né? No dia a dia, vendo, viu, precisamos pintar aquele muro, precisa fazer uma reforminha nessa cozinha, tal, etc. Então, assim, a alimentação das nossas crianças, ela é modelo para o estado de São Paulo. Enfim, eu acho que são alguns projetos que eu pude participar aí, que na segurança pública, um que eu participei ativamente quando eu era chefe de gabinete, era do guarda na escola, que é uma coisa que eu gostaria de, se lá um dia tivesse, era levar, ser obrigatório, projeto de lei para fazer com que toda a escola municipal, estadual, universidade tenha a força policial dentro da escola. Dentro da escola. É o que acontece em Americana hoje. Todas as escolas municipais têm uma força de segurança municipal lá dentro. E aí não é só para você, não é uma segurança ostensiva ali, não é nada disso. Mas, você tem um guarda ali na porta, que o guarda já por natureza, ele já é um cara mais perceptível, ele entende o ambiente, o que está acontecendo e tal. Eles chamam isso de tirocínio, né? Exatamente. Então ele já sabe o que está acontecendo. Então ele conhece o pai, a mãe, o filho, a tia que vem buscar, que não vem. E aí um dia vem uma pessoa meio estranha ali, aparece na frente, não, eu vim buscar tal. O guarda fala, opa, essa pessoa nunca veio buscar aqui, entendeu? Ou então ele consegue só entender o que está acontecendo ali perto, faz 3 semanas, o pai de uma criança levou a criança na escola, o guarda olhou e falou assim, viu, esse cara nunca trouxe a criança para a escola. Alguma coisa está errada. Conversa com a diretora, que entende que está alguma coisa acontecendo, com a professora, com o inspetor, vai lá, abre a mochila da aluna e tinha 5 porções de maconha dentro da mochila da criança de 2 anos. Nossa. Você entende a diferença de ter um guarda nas escolas? Então a gente tem que levar esse projeto a nível estadual, nacional, quer dizer, né? Mas assim, eu acho que é super importante. Então são projetos que eu pude ficar orgulhoso de poder participar. Que o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Dermar, que me deram essa autonomia para poder participar. A gente vai encaminhando para os últimos assuntos e eu gostaria de tocar no assunto Estapar. A Estapar é uma herança, né, que a administração recebeu de uma gestão anterior. A Americana, salvo engano, tem uma das maiores áreas proporcionais, né, de estacionamento pago com relação ao tamanho do município. Enfim, o centro é praticamente estendido, né? E sempre houve um posicionamento seu contrário ao contrato. Inclusive houve uma ação do município que foi questionado juridicamente pela Estapar e por isso ela ainda não saiu. E existe toda uma investigação, enfim. O posicionamento seu é de assombro com como é feito o controle, com todas as atitudes dessa empresa, né? Quais são os passos que você ainda, até como deputado, por exemplo, você é favorável a esse tipo de contrato, ou esse contrato específico que não é bom? Né? Como você vê essa visão, e especificamente americana? Claro, é um assunto que eu gosto de falar, mas ao mesmo tempo me causa uma irritação absurda, porque é um desserviço que essa empresa presta para a cidade americana que eu vou te falar que me dá até arrepio só de pensar nisso. Foi um contrato, como você bem frisou, que não foi feito na gestão Chico Sardelli, é uma herança que nós pegamos.
Nem acho que foi, não, vamos fazer isso lá atrás, quando foi feito, não, vou fazer para prejudicar, não acho que foi isso. Mas o contrato foi feito de uma maneira errada, no meu ponto de vista, e que hoje quem está pagando o preço é a população. Tá? O contrato foi feito lá em 2018 e ele tem uma validade, é um contrato que a gente tem que deixar muito bem claro, porque o pessoal pergunta, não, rescinde aí, quebra o contrato. Não é assim, não é um simples, como eu disse no começo, que tudo é burocratizado no serviço público, é um contrato que foi feito que tem duração de 10 anos e a empresa pagou, à época, R$1,5 milhão para explorar esse serviço na cidade americana. Então, assim, ela investiu, colocou todos os equipamentos para poder estar participando, né, fazendo esse projeto na cidade americana. Então, não é simplesmente, deixa eu ir lá e quebra o contrato. É a mesma coisa, vou dar um exemplo, né, para o pessoal entender. Eu alugo a casa, a gente faz um contrato, eu sou locatário da casa, e aí a gente faz um contrato onde você vai reformar, você investe na casa R$300 mil, a gente faz um contrato, você está colocando R$300 mil na casa, você vai ficar por 10 anos aqui dentro da residência. Aí eu chego depois de 2 meses e falo assim, não, cai fora aí. Os R$300 mil é meu, ficou aqui na casa, viu? Eu vou entrar na justiça e falar assim, meu amigão, eu coloquei R$300 mil na casa. É a mesma coisa que a Estapar tem com o americano. Então é um contrato de concessão, ele é um contrato muito mais complexo de se tratar. E aí a época que foi feito, ele era tão extenso, a área azul de Americana, que era maior do que a área azul de Campinas, se você ter uma ideia. Então aí que eu acho que foram pequenos erros que foram cometidos, que a gente foi tentando, né, ao longo do tempo, tirar, né, diminuir esses erros, acertar um pouco mais, mas chegou um momento que não dava mais. O primeiro ato do prefeito Chico, como prefeito lá atrás, foi tirar a Zona Azul da frente dos hospitais. O primeiro ato como prefeito, em 2021. Primeiro, pra você ter uma ideia, como esse contrato já era péssimo para o município. Tirou, bacana, e começou uma sequência de negociações com a empresa, né? Que tudo envolve recurso, tudo envolve investimento, porque a empresa vai olhar e falar assim, não, tudo bem, eu diminuo a vaga. Só que eu paguei para estar aqui, eu vou diminuir a vaga, vou aumentar o valor da hora estacionada. 3, eu tenho que ir para 5, né? Porque você está diminuindo minhas vagas. Então, assim, você tem, né, todo saber lidar com isso e tem toda uma questão jurídica envolvida. E aí foi quando, em 2024, se eu não me engano, o prefeito Chico chamou a empresa e falou, desse jeito não dá mais. Carrinho da multa. O prefeito Chico tirou o carrinho da multa. Lembra aquele carrinho que ficava rodando com as câmeras em cima? De vez quando ele aparece, né? Então, é isso que vamos para o próximo assunto, é esse. O prefeito Chico tirou esse carrinho da multa, diminuiu as vagas, e aí, por quê? Você ia fazer com que a empresa contratasse mais agentes, ou seja, está girando mais, está contratando mais, o pessoal está sendo empregado, assalariado, etc. E você tira o vídeo monitoramento, que é um negócio que vai passando e vai pegando o tempo inteiro, correto? Ok, tiramos isso. A empresa foi lá, assinou um aditivo contratual, não, bacana, vamos tirar, né? O contrato termina em 2028. Depois de 1 ano, vem uma denúncia. Não, viu? Eu vi câmera dentro do carro. Olha o que a empresa fez, ela tirou as câmeras de fora do carro e passou para dentro do carro. Entendeu? E aí nós, lá, na hora que o prefeito Chico viu essa denúncia, falou, para tudo, acabei de fazer um aditivo contratual para isso não acontecer. Entendeu? Aí o prefeito Chico determinou a abertura de uma comissão dentro da prefeitura, né, onde eu pude presidir essa comissão, na época que era chefe de gabinete, eu, secretário de Desenvolvimento Econômico Rafa de Barros, Adriano, Marcelo, a própria guarda municipal, o jurídico presente também, onde nós podemos fazer uma análise no sistema da Estapar, e eles tiveram a pachorra de apagar do sistema todas as fotos, porque eles sabiam, né, que a gente começou a investigar e tal, eles apagaram do sistema todas as fotos que eles fizeram com o carro. Só que eles esqueceram de apagar uma coisa básica, que era o ticket que mostrava o seguinte, veículo fiscalizado por vídeo monitoramento, depois que não podia mais. E aí o prefeito falou assim, pode parar, vamos suspender esse contrato agora. E aí você entra numa comissão da prefeitura, nós não temos os equipamentos, a gente consegue ver o sistema ali, mas a gente não tem equipamento de perícia que um perito judicial consegue fazer, ir até lá, olhar todos os computadores, todos os carros, o sistema, as câmeras de dentro da Estapar, as conversas que eles tinham, mas a gente conseguiu escutar funcionário, a gente conseguiu, e o pessoal falou, não, eu tinha meta para fazer notificação.
Quem fizesse mais notificação ganhava um almoço no final de semana. Uma coisa absurda. O prefeito na hora viu tudo aquilo, ficamos 6 meses trabalhando, chegamos a um relatório onde falava tudo isso, o prefeito falou assim, ó, eu estou suspendendo esse contrato. Seria muita irresponsabilidade se ele chegasse e falasse, eu estou cancelando esse contrato, porque lembra da informação que eu disse que lá no começo a empresa pagou R$1,5 milhão. E ela ganhava por mês, ela tem o faturamento dela mensal, né? Se o prefeito falasse, eu estou cancelando, a empresa ia olhar e falar assim, opa, é agora. Eu vou pegar e fazer o quê, viu? Eu paguei R$1,5 milhão, eu quero esse recurso. Juros, multa, danos, porque eu deixei de ganhar os próximos 3 anos de contrato. Enfim, nós fizemos uma conta no município que essa dívida com a empresa ia chegar a quase R$15 milhões. Né? Então, para não ser irresponsável, quem ia pagar isso no final do dia é a população. Eu, você, quem nos assiste aqui, ia pagar essa conta. Então, para não ser irresponsável, o que ele fez? Eu suspendo esse contrato, dou 30 dias para a empresa tirar todos os carros, todos os fiscais, tudo da cidade americana. Estou suspendendo, enquanto isso eu estou entrando com uma produção antecipada de provas na justiça para que um perito judicial consiga ir lá e atestar tudo isso que eu estou falando, não só a comissão. Né? Porque aí a justiça pode olhar e falar, mas a comissão é feita por você. Não, eu estou pegando um terceiro, um perito judicial para fazer isso. Foi isso que o prefeito Chico fez, determinou, ok, entramos com a ação. Dia 27 de dezembro, eles entram com uma liminar e ganham uma liminar para travar essa suspensão. E aí, é o que eu falo, burocratização, justiça, etc. A gente está nessa disputa já faz quase 6 meses, vai e volta, ganha, perde, vai e volta, entrando com recurso, nos últimos dias, nos últimos 15 dias, nós perdemos um recurso, não por conta do serviço, mas o voto do desembargador foi o seguinte, não, uma confusão de tirar e colocar a empresa pode ser muito prejudicial para o munícipe. Prejudicial para o munícipe é o que está acontecendo hoje. E é por isso que nós estamos cada vez mais entrando com recurso, nós vamos ganhar essa batalha. E não vamos desistir dessa batalha. O prefeito Chico, eu tenho certeza que não vai desistir dessa batalha, porque é um serviço que você viu essa semana. A moça, a fiscal agrediu uma moça que estava usando. Cara, é um serviço, virou uma indústria da notificação. Porque eles colocam a notificação seguinte, você tem que pagar R$2,70. Se você não pagar os R$2,70, eles colocam uma notificação que você pode pagar os R$27 para não tomar os 200 de multa. E nesses R$27, eles ganham praticamente 90% disso. Na multa, eles não ganham nada. Então, para eles, é interessante essa notificação. Aí eles saem notificando todo mundo, entendeu? Então, cara, é um desserviço, é um absurdo, assim, que essa empresa faz pela cidade americana. Sou totalmente contrário a esse tipo de abuso que eles fazem e nós estamos trabalhando aí para ver se essa empresa rala dessa cidade o mais rápido possível. Franco, já encaminhando para o encerramento, gostaria que você já fizesse suas considerações finais para os nossos telespectadores e, se possível, dissesse também o que esperar do Franco, hoje pré-candidato, mas depois de eleito, né? O que a nossa região, o que o Estado de São Paulo pode esperar de você? Klein, a todos que nos assistem, todos que nos ouvem aqui, eu acho que, deixar bem claro, o Franco ele é presidente do Partido Liberal de Americana, desde 2018, o Franco o único partido de filiação dele é o Partido Liberal, o Franco é um pré-candidato de direita e vou colocar todas as ideias possíveis e imagináveis de direita para o Estado de São Paulo, isso é uma coisa que eu não debato, mas ao mesmo tempo o Franco não é aquele candidato ideológico ao extremo, não. Eu vou mais para uma linha de desburocratização, apoio ao empresário, aquele que quer empreender, aquele que quer gerar renda, aquele que quer gerar emprego para os municípios. E sou um fanático por segurança pública. Essas são as bandeiras que vocês vão me ver trabalhando se um dia lá estiver na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, sou um fã do trabalho do governador Tarcísio de Freitas, acho que ele faz um trabalho muito bom para todos os municípios do estado de São Paulo e acho também que tem algumas bandeiras que nós temos que derrubar no estado de São Paulo. A primeira é a universidade pública gratuita para todos, isso é uma bandeira que eu sou totalmente contra. Eu acho que é o seguinte, quem tem dinheiro para pagar, quem é de classe média e quem é de classe alta que estuda em universidade pública, pode pagar. Então, eu acho que eles têm que pagar uma mensalidade proporcional, tá?
por inúmeros motivos. A gente tem que rever. A universidade pública estadual, ela faliu, ela está falida. Hoje é só militância, é só política, é usuário de droga. Eu não gosto muito de ser extremista, é só vagabundo. Não, tem gente séria que estuda na faculdade pública. Mas assim, hoje, aqueles que realmente precisam, os pobres que estão lá para estudar, aqueles que não têm recurso para pagar uma faculdade, que ralam demais, que ficam a vida inteira estudando em escola pública, que temos muitas escolas públicas no estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo quem tem uma condição melhor de pagar uma escola particular, reforço à tarde, aula de reforço de inglês, aula de reforço de matemática e tal, tem uma condição melhor de entrar numa faculdade pública, USP, Unicamp, Unesp, enfim. Só que esse cara, ele pode pagar, ele pode contribuir. E por que não contribuir para melhorar a vida daquele que não teve recurso para fazer isso, que não consegue pagar um aluguel de uma casa, que não consegue pagar uma parcela de um carro, que não consegue pagar um Uber para ir para a faculdade? Não, hoje em dia 80% tem recurso para pagar e não paga. E aí sim que eu fico louco, que fica fazendo greve, falta em aula, e aí você prejudica o trabalho o estudo daqueles que querem estar lá estudando. Então, outra bandeira que eu quero levar é repensar esse nosso ensino superior gratuito do Estado de São Paulo. Eu não acho que ele tem que acabar de maneira alguma, mas eu acho que quem pode pagar, a família que pode pagar, que tem comprovação de renda, a gente tem mecanismo para isso, imposto de renda, veículo, bens, etc. Você sabe que aquele cara pode contribuir. Então por que não contribuir para melhorar diretamente o próprio campus, né? Ter regras mais duras, ou melhorar, subsidiar um aluguel para aquele que não tem recurso para pagar, que aquele que quer estudar, que está lá só para estudar, não está lá para fazer baderna, subsidiar um almoço, subsidiar a locomoção, entendeu? Então são bandeiras que eu quero levar. A guarda na escola é outra bandeira que eu quero levar, vamos ver, batendo demais, e redução de imposto. Essas são as minhas principais bandeiras, Klein, a todos que nos escutam. Então eu acho que a gente precisa endireitar o nosso país, e eu quero ser um agente transformador dessa direita no estado de São Paulo e por que não no Brasil também. Franco, queria te agradecer pela entrevista, espero que a gente possa fazer outras aí nos próximos meses. Te desejo uma boa pré-campanha, uma boa campanha, que seja uma campanha tranquila e profícua, que você consiga apresentar todas as suas propostas, que a população possa entender. Se você é o candidato das pessoas, o pré-candidato das pessoas ou não, cada um faça a escolha. São perfis, né? Existem todos os perfis de público, mas espero que a Americana possa ter novamente representantes, ou pelo menos um representante na Americana e região, na Assembleia e também na Câmara Federal. Faço votos de sucesso e mais uma vez te agradeço. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje a gente conversou com o Franco Sardelli. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14 na TV aberta, canal 8 na Claro TV. E lembrando que o nosso programa na TV tem 30 minutos, mas no YouTube você consegue assistir a íntegra sem cortes, que vai aí para quase uma hora de bate-papo, e espero você na próxima. Obrigado.